A Arábia Saudita é um país incrivelmente rico em petróleo. Com a segunda maior reserva mundial, suas exportações desse recurso representam 90% de tudo que o país envia para o exterior. No entanto, esse país tem um desafio bastante singular: a escassez de água. Enquanto a riqueza petrolífera é um trunfo, a falta de água é uma diversidade monumental que precisa ser enfrentada. Vamos imaginar por um momento: a Arábia Saudita não possui rios permanentes, nenhum curso d'água fluindo constantemente pelo seu território. Quase a totalidade de suas terras encontra-se em meio a vastos desertos, com temperaturas extremas, chegando a assustadores 56 graus Celsius. E não se engane, as tempestades aqui não são de chuva, mas sim de areia. Diante dessa descrição, é difícil até imaginar atividades agrícolas em um ambiente tão hostil. No entanto, imagens surpreendentes desafiam essa noção, mostrando que a Arábia Saudita tem encontrado maneiras de superar esses desafios climáticos, gradualmente transformando seu deserto em vastas plantações. E a pergunta que deve estar pairando na sua mente é: como eles estão fazendo isso? Bem, hoje vamos explorar esse tema e ampliar nosso conhecimento sobre a Arábia Saudita, descobrindo como eles estão transformando um deserto em uma terra produtiva, especialmente quando se trata de agricultura. Historicamente, até meados do século passado, a agricultura saudita estava concentrada principalmente na criação de rebanhos de camelos, cabras e ovelhas. Mas, nos últimos anos, várias medidas inovadoras têm sido implementadas pela monarquia do país, buscando reduzir a dependência de importações de alimentos e envolver mais sua população nas atividades agrícolas. Para promover a produção de trigo, por exemplo, o governo saudita subsidiou sementes, insumos e até mesmo trigo importado. Além disso, eles começaram a comprar trigo cultivado no país por um preço 3 vezes superior ao valor do comércio internacional. Isso resultou em um crescimento significativo da área cultivada, triplicando entre as décadas de 1980 e 1990. Porém, a escassez de água sempre foi o grande vilão nessa história. Produzir no deserto é sem dúvida uma tarefa assombrosa. Afinal, a Arábia Saudita não possui rios permanentes que fluem o ano todo. A maioria dos rios e lagos que existem é efêmera, aparecendo apenas após chuvas escassas na região. A média anual de chuvas no país é de apenas 100 milímetros por metro quadrado, em comparação com os cerca de 500 milímetros nos estados mais secos do Brasil. E para piorar, as ações humanas também têm contribuído para a desertificação. Tribos nômades, originalmente da Arábia Saudita, expandiram-se por várias regiões, mas uma lei de 1970 forçou elas a se estabelecerem em áreas específicas do país. O resultado? O gado, que antes se movia constantemente, foi concentrado. A falta de pasto levou ao corte de árvores para a venda de carvão, agravando ainda mais a deterioração do solo. Entretanto, a monarquia não desistiu. Eles encontraram soluções para a questão da água. A dessalinização, processo de retirar o sal da água do mar, tornou-se vital para o abastecimento da população. O país, cercado pelo Mar Vermelho e o Golfo Pérsico, obtém água dessalinizada, embora o processo seja caro e difícil de usar na agricultura. O governo saudita também encontrou água subterrânea em profundidades impressionantes, mais de 1 quilômetro abaixo da superfície. Eles a usam para irrigar suas plantações, adotando um sistema de pivô, uma técnica circular que permite irrigar vastas áreas de maneira eficiente. As mudanças não pararam por aí. Um projeto em conjunto com o pesquisador Neil Sekman trouxe técnicas de permacultura para construir barragens e reter água das chuvas, evitando que ela escorresse para o mar. Isso resultou em um melhor aproveitamento das poucas chuvas que caem na região. Além disso, essas iniciativas transformaram a paisagem, criando um cenário que parece quase extraterrestre quando visto do espaço. Por mais que as medidas implementadas tenham gerado resultados positivos, o desafio não está completamente superado. As reservas subterrâneas de água da Arábia Saudita têm uma previsão otimista de durar apenas mais 60 anos, e cerca de 80% desse recurso é consumido na agricultura. E é aí que entra a medida mais polêmica de todas.
Em 2016, a Arábia Saudita lançou o plano chamado Visão 2030, com o objetivo de se tornar menos dependente do petróleo e fortalecer a agricultura. Para isso, eles têm investido enormes somas em terras em outros países, como Etiópia, Indonésia e Sudão. Eles transformam essas terras em plantações extensivas, enviando a produção para casa. No entanto, essa estratégia gera controvérsia, pois pode contribuir para a fome nos países de origem da produção. Outras medidas, como o uso de tecnologias avançadas para monitorar e otimizar as plantações, foram adotadas. Isso inclui a coleta de dados via satélite para entender o consumo de água e a produtividade das culturas, permitindo escolhas mais precisas sobre o que plantar em cada região. Em resumo, a Arábia Saudita está realmente desafiando as condições naturais para se tornar mais autossuficiente em alimentos. Eles estão enfrentando problemas com criatividade e inovação, implementando medidas que podem servir de exemplo para o mundo todo. No entanto, essas medidas não estão isentas de críticas. Alguns especialistas argumentam que a aquisição de terras em outros países para produção pode prejudicar as comunidades locais e a segurança alimentar global. Afinal, é um equilíbrio delicado entre autossuficiência e cooperação global. E assim, ao explorar o dilema da Arábia Saudita entre riqueza petrolífera e carência de água, somos levados a refletir sobre o futuro da segurança alimentar global e o impacto das ações de um país sobre outros. E você? O que pensa sobre essas medidas? Você acredita que elas são uma solução duradoura? Deixe sua opinião nos comentários, e vamos continuar enriquecendo essa discussão. Já curte e se inscreva no canal para ajudar. Muito obrigado por me acompanhar até aqui, e nos vemos em breve com mais vídeos interessantes.